Fala alguma coisa. Falar o quê? Diga. Família, Davi. Fala da sua família. Minha família é boa e a minha família. E você, o que é que você acha da sua família? Legal. Você acha legal? E o que é que você acha dos 5 mil inscritos que o papá ganhou? Legal. Legal? E não tem festa, não tem nada? Tem festa? Tem. Então faz a festa! E o que é que você tem pra falar dos 5 mil? Maravilhoso. Você gostou? Aham. Você acompanha o canal do seu pai? Aham. Você gosta? Aham. Pode falar a verdade, se não gostar. Eu gosto. E você, o que é que você acha do canal do pai? Legal. Legal? Aham. Meu nome é Moca Teixeira, do canal Família Teixeira. Alegria total. Estamos em São Paulo. Galera, obrigado. 5 mil. São 5 mil inscritos. Obrigado por tudo. E hoje o vídeo é especial aos 5 mil inscritos. Obrigado por vocês participarem da nossa família, participarem do nosso canal, assistirem meus vídeos, dar o like, dar o dislike, comentar. Beijo, turma. Tchau. O quê? Davi, fica ali. Vai, ela que vai ser a nossa. Como que é? Vai, ela mostra lá como que tem que mostrar. Aonde que o Davi tem que O ficar? Davi vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Aí o Davi vai gravando. Vai pensar que também tem um Davi. Então tá, mas o Davi onde que ele tá? Tá gravando? O Davi tá gravando não? Tá ou não gravando? Cuidado pra não cair. Vamos lá, vamos lá. Olha pra não cair. Então a gente vai gravar. Vai, mostra pro Davi onde que ele tem que ficar. Vai lá, mostra lá. Ele vai ter que Vai lá. ficar aqui, Davi. Davi fica lá, Ô, né? Davi fica aqui. Isso. Pra poder ver. Pra filmar o seu pai. E o seu pai fica aqui? É. Aqui. Então aqui onde eu tô, né? Aqui, Davi, ó. Onde eu tô, ela falou que é pra ficar aqui, né? Então aqui que é pro pai ficar. Aham. O Davi vai ficar filmando assim. É? Aham. Pra também ser o Davi. Ah, mas o Davi é cameraman. Mas Cameraman também não fica fica. com muito like, pai. Muito like. Mas os likes tem que mostrar o cameraman. É? Que editora mais doida é essa? Galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão assistindo. Hoje é dia de comemorar 5 mil inscritos. 5 mil inscritos, vamos comemorar 5 mil inscritos. Você quer raspar minha cabeça? Não, oxi. Tem certeza? Eu quero. Opa, mas agora você vai ter que raspar só um pouquinho, tá bom? Não, raspar minha barba nem a pau. Vai raspar uma sobrancelha e raspar o cabelo. Não, só raspar o cabelo. Só aqui, ó. Vamos raspar o cabelo. Então vamos raspar o cabelo, galera. Enquanto isso, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. De onde eu vim, de onde eu comecei. Depois eu tive essas duas pequenas crianças no meu primeiro casamento. E vocês também já conhecem o Bernardinho também, do meu segundo casamento. Então essas são as minhas maiores riquezas. Então o vídeo de hoje é falando de onde que eu vim, a minha origem, a minha história. Porque a gente já tem 5 mil inscritos e ainda não contei sobre a minha história. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two,
Desafio cumprido. Barba feita. Cabelo raspado. Olha lá como ficou. Só não gravamos cortando caso que dê problema na maquininha. Gente, falando em problema na maquininha, foi até bom o Davi ter falado isso. Como eu sou burro. Em Portugal, todas as tomadas, a energia elétrica em Portugal é 220, né? E a minha máquina foi comprada em Portugal, né? E minha máquina é 220. Aqui em casa, todas as tomadas são 110, menos duas, que é uma que tá aqui e uma que tá do lado em cima do fogão. Depois que eu já tinha feito tudo isso na minha cabeça, doendo, a máquina não cortava direito. Aí depois que eu já tinha feito a metade da cabelo, mostra seu cabelo agora, Davi. Cortei o cabelo do Davi também, olha, deixa eu mostrar assim. Olha lá, mostra seu cabelo, deixa eu mostrar aqui. Mostrei o cabelo do Davi também, cortei o cabelo do Davi. Depois de eu ter feito todo o meu cabelo, depois de ter cortado a metade do cabelo do Davi, eu lembrei que minha máquina... Eu lembrei como eu sou burro. Eu lembrei que minha máquina era 220. Eu falei, nossa, Davi, a máquina é 220, cara. Quando a gente ligou na máquina 220, ela funcionou muito bem. Então, galera, assista esse vídeo até o final, que agora eu vou tomar um banho. Mostra aqui, Davi. Vou limpar essa bagunça aqui de cabelo, essas coisas todas. Vou subir na laje agora, quando eu banho, e vou gravar pra vocês. Então vou lavar o banheiro aqui rapidinho. E contar a história do Moquinha. Isso, vou contar a história do pai do Davi. Beleza, galera? Beijo! Vamos lá pra laje. Vou arrumar isso aqui. Ó. Tem que arrumar isso aqui, fechar aqui. Vou fechar a parede aqui, acho que esse mês já começa a arrumar isso aqui. Eita, tudo aberto. Tudo aberto. Faz tempão que essa porta tá aberta. Tá vendo? A gente não sobe mais aqui. Tô cansado. Pois é, galera. Então agora eu vou falar um pouco da minha história, da minha vida, né? Vocês que são novos no canal, os antigos também no canal, saber um pouco como é que funciona, como que é, o que não é, o que eu já fiz. Então, eu sou o Moca Teixeira, é um prazer falar com vocês agora. Tenho 36 anos e hoje eu moro aqui em São Paulo, né? Já morei em outros lugares do Brasil e hoje eu estou em São Paulo. Eu sou baiano, na verdade eu sou soteropolitano, nasci em Salvador, na Bahia, terra do carnaval, terra de Carlinhos Brau, terra de Ivete Sangalo e terra do meu Vitória, né? Cidade do meu Vitória, meu clube de coração. Me desculpe, meus amigos que torcem por Bahia, mas Salvador é do Vitória. Então, como eu já disse, então eu vim de Salvador e tinha uma vida muito boa na minha infância, né, até os meus 9 anos de idade, quando meu pai e minha mãe se separaram. E aí, como toda criança que vem de uma família... Você gosta de aparecer? É? Você já falou pro pessoal que você vai querer fazer um... Canal. Você quer fazer um canal? É? Mas seu canal vai... Papai já me deu uma câmera. Pera aí, que o pessoal não vai ouvir assim. O que foi que aconteceu? O meu pai já me deu uma câmera. Você gostou? É uma GoPro, né? Você vai pedir prova da água? É a prova d'água. É? Eu vou poder mergulhar com ela? Vai.
Você vai querer fazer vídeo debaixo da água? Aham. Ai, meu Virou Deus. sereia? Como que você vai falar lá embaixo? Oxi. Meu pai Crianças, gente, crianças. Então, voltando a falar sobre o assunto. Então, o Castelo do Príncipe desmoronou. Na época, minha mãe tinha a minha outra irmã, a Débora, que é um ano mais nova que eu, tem 35. E tinha a Cássia, que era bem bebezinha na época. E cara, vou falar pra vocês que foram as piores épocas da minha vida, foram muito ruins. E com 9 anos eu sempre tive esse pensamento desde novinho. Com 9 anos eu juntei com minha avó Celina, que Deus a tenha, né, que era uma avó de criação que eu tinha, de ser empreendedor, de ser pra frente, de não estar satisfeito com coisas poucas, de não estar satisfeito em parar num lugar só. Vamos vender doces. Por que ela falou vamos vender doces? Gente, quem é da Bahia sabe o que eu tô falando, eu vou falar em termos baianos, né? Tinha uma bolacha chamada Pocazóio, né? A Pocazóio é uma bolachinha de coco assim, ó, que dentro ela é oca. Uma bolachinha de coco. Ela é gostosa, não tô dizendo que ela não é. Ela é muito gostosa para tomar com café, com suco. Mas não todos os dias, não como uma alimentação. Ela é mais um lanche, né, da tarde, etc. E praticamente toda manhã e toda noite a nossa bolacha Pocazóio, né, a bolacha de coco, vinha com kisuke. Cara, se vocês não sabem o que é kisuke, vocês tomam kisuke e demora aí horas para poder sair do seu paladar, da boca em si. Ela fica a cor do suco, é horrível. Então a gente chegou numa situação que a gente comia muito isso, Pocazóio e o kisuke, e no almoço era sempre macarrão com quitute, que era outra coisa horrível, era horrível. E a minha mãe sempre batalhando, sempre guerreira, só que a minha mãe, quando ela separou do meu pai, ela viveu para a família, e quando ela separou do meu pai, ela simplesmente chegou em uma situação que ela teve que começar a trabalhar para poder sustentar a casa. Só que o salário dela só mantinha só o aluguel. Ela não conseguia pagar a conta de água, não conseguia pagar a conta de luz e malmente comprava comida pra gente. Então chegou uma situação que a minha mãe só pagava só o aluguel e comprava pouquíssimas coisas para comer, e eu com 9 anos de idade ia para a famosa Feira de São Joaquim, na Bahia, em Salvador, próximo ao centro de Salvador ali. Quem é da Bahia sabe o que eu tô falando. Quem é de São Paulo, a Feira de São Joaquim é muito parecida com o Ceasa, né? Aqui em São Paulo é muito parecida com o Ceasa. E ali eu comprava cana, os fardos de cana, vinha 10 canas, vinha um negócio assim, eu com 9 anos, sempre fui magrinho, colocava aqui nas costas aqui, colocava no ônibus, né? Carregava aquilo ali. Os rapazes ajudavam eu e Celina a levar até o ponto a nossa... Na verdade não ajudava, a gente pagava e eles levavam pra gente até o ponto, e do ponto a gente ia colocando pra dentro do ônibus, e aí quando chegava lá no nosso bairro que a gente se virava para poder levar pra casa. E a gente levava manga, cana, tamarino, mais o que? Goiaba, banana, tudo. Por que a gente fazia isso? A cana de açúcar a gente separava ela, os pedaços, para vender por centavos, né? Dependia do tamanho, era 10, 20 e 30 cêntimos. Fazíamos também doce de goiaba, doce de tamarino. A gente fazia todo tipo de doce, né, para poder vender. E gente, acredite se quiser, eu tinha uma banca mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, feita de caixote, feita de madeira, né, restos de madeira recicláveis. E demorava aí meia hora, 1 hora, eu conseguia vender tudo e levava para casa aí 20, 30 reais, que na época era muito dinheiro. Na época era muito dinheiro. E assim a gente ia mantendo nosso café da manhã, já não era mais a bolacha Pocazóio e kisuke, a gente já tomava comia um pão com manteiga, pão com ovo, tinha nosso café. O nosso almoço já não era mais quitute, a gente comia frango, essas coisas. Isso foi tirando um pouco a minha infância. Minha mãe sempre batalhando, sempre foi guerreira, sempre correndo atrás para poder manter as nossas coisas. Ela morava com uma amiga nossa, né? A Noélia morava com a gente
e também ajudava em algumas coisas. Mas meus 9 anos, 10 anos, foi mais ou menos isso. Depois eu fui morar com a minha avó, né? Fui morar com minha avó, minha mãe casou. Eu não gostava muito do marido dela, não gostava nada do marido dela. Tentei morar com ela e esse marido dela, mas também não deu certo. Depois eu fui morar com o meu pai, também não deu certo. E com minha avó dava certo. Morava com minha avó me aconselhava. E sempre com aquele olhar de empreender, né? Sempre aquele olhar de fazer as coisas e não precisar trabalhar para ninguém. Sempre pensando para frente. Quando eu trabalhava para alguém, eu sabia quanto que eu tinha que gastar, quanto eu não tinha que gastar. E assim foi a minha adolescência. Fui pai cedo. Tive a minha primeira filha, Maria Eduarda, com 17 anos. Mas morreu com 2 anos de nascida. Uma loira linda. E assim eu separei da mãe dela. Quer dizer, a gente já não estava junto. E isso já era 17 anos. Depois eu fui servir o exército. E nessa parte da adolescência minha, foram muitas brigas com meu pai. A minha mãe já morava aqui em São Paulo e eu morava na Bahia. E aí quando minha mãe separou desse marido dela, eu decidi voltar a morar com a minha mãe. E assim cuidar das minhas irmãs e dela. E assim eu fiz. Eu voltei a morar com a minha mãe, já para a faixa de seus 18 anos ali, 18, 19 anos. Desculpa. E assim, eu ajudando a minha mãe, eu pagava algumas contas para ela. Depois tive meu primeiro carro, né, já habilitado. Eu tive também, trabalhava na padaria e ganhava 300 e alguma coisa, era o salário mínimo na época. Ganhava 300 e alguma coisa, não me recordo agora. A metade eu dava à minha mãe. Quando eu recebia, eu já dava metade para ela. Nós compramos nosso carro. Depois a gente foi morar em uma bela de uma casa, Jardim Imperador, aqui na zona leste de São Paulo. Uma bela de uma casa, um sobrado maravilhoso. A situação da minha mãe melhorou porque ela começou a receber dinheiro de uma pensão que meu avô deixou para ela e para minha avó. Então eu já não tinha tanta obrigação assim de ajudar, porque a minha mãe já recebia bem. E as coisas foram melhorando, gente, até o ponto de... Aí eu casei, conheci a mãe do Davi e da Isabelle. Ficamos juntos 10 anos, separamos. Hoje meus filhos me amam, sempre estão querendo ficar junto comigo. Depois eu tive um outro relacionamento bem conturbado. Pensei em suicídio, pensei em fazer besteira com minha vida. Um amigo meu, Bob, um abraço, mano, conversou comigo. E meu padrasto também me ajudou bastante. 2 pessoas importantes na minha vida nessa época, homem, né? Minha mãe sempre estava comigo. Eu não vou contar ela porque é mãe, né, cara? Mãe é mãe. Mas o Bob, né, sempre tava ali comigo. Sempre, mano, vem cá jantar. Eu já tava em uma situação que nem janta eu tava fazendo. Não tomava café, ia trabalhar com fome. Então eu tava em uma situação muito ruim. E o Bob sempre, vem cá, mano, vem fazer aqui, vem aqui, vamos tomar uma, vamos jantar. A Simone sempre disposta a estar ali ajudando o marido dela e assim me ajudando. Então eu fui morar na praia, em Peruíbe, 3 meses. Vendi meu carro, um belo de um carro. Eu tinha um Gol G3 com as rodas 18, bem bonito mesmo. Suspensão fixa. Pena que eu não tenho foto para postar uma foto para vocês. Depois eu vendi o meu carro para construir em um dos terrenos que eu tinha. Quando eu conheci a mãe do Davi e da Isabelle, eu conquistei muitas coisas. Eu tinha a casa que eu pagava de aluguel, tinha um terreno na praia, bem grande, bem bacana, bem bonito.
e tinha um terreno no São Mateus, em São Paulo. E esse terreno eu tinha o plano de construir 10 casas pequenas para poder fazer meu lado financeiro, né? Próximo ao terreno tinha um rapaz que tinha 8 casas, era um prédio com 8 casas. E cada casa que ele alugava na época era R$600. Na época era mais de um salário mínimo. Na época. Então esse cara vivia muito bem. E eu tinha esse plano também. Eu construí uma casa já separado. Construí uma casa para a mãe deles. E já estava para construir as casas da frente. E assim... eu construí uma casa para a mãe deles. Uma casa humilde, mas dava para morar tranquila. E ia construindo uma casa na frente para poder a gente... ali, né, no terreno mesmo, ela ia morar no fundo, as casas alugadas na frente, ela ia ali olhando um inquilino no outro, resolvendo isso pra mim já separado, a gente não tinha nada mais, mas eu fiz porque era mãe dos meus filhos e eu só tinha pedido pra ela cuidar das minhas coisas lá, né, e ela simplesmente abandonou a casa e dentro da casa já tinham roubado tudo. E aí eu decidi vender esse terreno e falei que a primeira pessoa que aparecesse para comprar o terreno eu ia vender. Se chegasse uma pessoa oferecendo R$1, eu ia vender esse terreno, porque eu não queria mais dor de cabeça. E apareceu um casal oferecendo R$4.000, eu vendi pelos 4.000, dei 2.000 a ela, peguei 2.000 para mim. Que aí chegou a história do Gol G3 e agora eu vou pular para a parte da minha construção no terreno da praia. Esse terreno da praia eu tinha dado 6.000 de entrada e estava pagando as parcelas nele, né? Então, quando eu vendi meu Gol G3, eu decidi construir lá. E estava construindo um sobrado bem bonito, bacana mesmo, muito bacana, mas eu não me adaptei a Peruíbe, morar em Peruíbe. Eu acho Peruíbe lindo, maravilhoso, mas eu não me adaptei em morar em Peruíbe. E o que aconteceu? Eu simplesmente voltei para São Paulo, morar em um quartinho, gente, muito pequeno mesmo. O meu quarto aqui, dessa casa, é bem maior que o meu quartinho onde eu morava. A parede era mais preta que a minha barba, tinha entulho, tinha coisas, resto de coisas, até o teto. Mas assim, eu fui morar, dormi em cima de roupas. E depois, quando eu fui me ajeitando, fui recebendo, já estava trabalhando, fui recebendo, fui arrumando, pimba, conheci a Lohane. Quando a Lohane apareceu na minha vida, foi uma coisa muito rápida. Conheci a Lohane, falei pra ela que ela ia ser minha mulher, no mesmo dia que eu conheci. E estamos juntos há 4 anos já. Agosto agora faz 4 anos. E ela é bem mais nova que eu, ela tem 15 anos, ela é 15 anos mais nova que eu, só pra você ter ideia. E como eu já tinha planos, esse plano de construir, esse plano de empreender nunca saiu da minha cabeça. Eu vendi o terreno da praia porque já ia ter dor de cabeça com a ex. Eu vendi o terreno da praia, dei um dinheiro a ela e juntei um dinheiro. E eu e a Lohane já tinha aí por volta de 2 anos, mais ou menos, junto, 1 ano e meio, 2 anos junto. Eu decidi ir embora para Portugal. A gente descobriu que ela estava grávida. E aí eu já estava com passagem comprada, as coisas, porque já tem vídeo antigo, vocês podem ver os vídeos antigos aí. Eu ia para os Estados Unidos, com emprego já nos Estados Unidos, tudo certo. Não fui, deu errado. E a gente descobriu que ela estava grávida e eu falei para ela, não podemos parar, vamos botar para frente. Eu vou para Portugal. E assim fui para Lisboa no dia 15 de abril. Eu saí de São Paulo dia 14 e cheguei em Lisboa dia 15 de abril. Vão lá embaixo, no último vídeo você vai ver meu primeiro dia em Portugal. Eu bem tímido gravando. E eu fui para Portugal, batalhei. Cheguei em Portugal, gente, ganhava 500 euros. 3 dias, resolvi meus documentos. No terceiro dia já estava trabalhando na minha área, ganhando 500 euros. Sim, era menos de um salário mínimo, mas era o que me ofereceram.
Eu arrumei um quarto de 280 euros, tudo incluso, e os meus gastos semanais com comida era 25 euros. Eu gastava 25 euros, por isso que eu falo que Portugal mudou muito. Eu achei que começou a ficar mais caro, né? A lei da procura. E 25 euros era o que eu gastava 2 anos atrás. E assim vivia muito bem, mandava dinheiro todo mês pro Brasil. Com 15 dias o meu patrão aumentou meu salário para um salário mínimo. Aí meu salário já foi para 610 euros. E com aí ele me deu contrato de trabalho, pediu o número da minha segurança social. Eu dei entrada na minha manifestação de interesse. Minha manifestação de interesse foi aceita com um mês. Eu tinha marcação do CEF para agosto. Eu cheguei em abril, em agosto já tinha marcação do CEF. Cancelei a marcação do CEF porque eu queria trazer a Lohane. Eu já estava muito mal, fiquei depressivo. Trouxe a Lohane. Em um mês eu já tinha juntado 1.400 euros. Tem vídeo também, pode procurar vídeo aqui no canal. Comprei minha moto. Viajamos ainda para alguns lugares, eu e ela, com aquele barrigão, uma loucura, gente. Ela com um barrigão de 7 meses para 8 meses, assim, um barrigão. E ela na garupa e a gente indo para cima e para baixo com o nosso pequeno. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Aí eu fiz uma remarcação, marquei para depois de 11 meses do dia que eu cheguei. Eu tive minha residência 11 meses depois. Renovei com 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses eu renovei. Estou com minha segunda residência. E troquei de emprego. Eu estava naquele emprego que eu ganhava 500. Depois eu comecei a passar a ganhar 610. Depois eu comecei a passar a ganhar 740. Isso mais ou menos em 5 meses. Saí de lá, fui para uma empresa mais tranquila para trabalhar, para ganhar 800. Depois não deu certo, porque ele queria... na verdade eu tinha contrato de 6 meses, ia ser renovável para mais 6 meses. E depois ele falou que não ia renovar, que ele queria fazer com recibo verde, que eu ganhar o mesmo. Eu falei que não, para mim ganhar, para trabalhar no recibo verde eu queria que ele me pagasse 950. Ele não aceitou. Aí quis fazer um outro tipo de acordo, eu também não aceitei. E aí eu fui trabalhar em uma empresa, e nessa empresa eu ganhava limpos na minha mão 957. 957? Acho que era isso. Não lembro se era 57 ou 87, mas era 900 e alguma coisa que eu ganhava limpo, com a segurança social paga, tudo pago. Mas eu só aguentei ficar 3 meses, porque eu detesto gente xenofóbica. Era um patrão xenofóbico demais. Tudo dele, ele falava: você tá pensando que Portugal é a balda igual ao Brasil? Você tá pensando que Portugal é o Brasil? Não é, e tal. Era muito chato, gente. Isso era chato demais, né? Eu não ligo que a pessoa fale mal do Brasil, né? Se a pessoa tiver argumentos, eu não ligo. Assim como também o português também não tem que ligar muito quando falarem mal de Portugal, se a pessoa tiver certa, tiver argumento, né? Porque eu já falei bem de Portugal, já falei mal de Portugal, mas falei com argumentos, e porque eu queria ver Portugal bem. Então eu saí de lá e decidi trabalhar na empresa do meu amigo Nelson. Só que eu saí de um lugar estressante e fui para um outro lugar mais estressante ainda. Eu trabalhava numa empresa de entrega de encomenda, como se fosse o Sedex aqui no Brasil. E fiquei lá alguns meses, acho que 2 meses, não me recordo, com contrato, com tudo bonitinho também. Mas tava muito estressante para mim, não fiquei lá e saí de lá e fui trabalhar por conta. Garanto para você, foi a melhor decisão da minha vida. Trabalhar por conta foi a melhor decisão da minha vida. E aí é onde começa toda a história, né, de empreendimento. Esse é o motivo do vídeo de hoje. Então, se você chegou até aqui
Então vocês vão assistir o final desse vídeo. Vocês vão assistir o outro vídeo, porque no outro vídeo eu vou te mostrar onde que tive o upgrade na minha cabeça para poder hoje estar aqui em São Paulo e por que eu vim para cá, para São Paulo, e abandonei Lisboa. Vocês vão se surpreender com o final do meu tempo em Portugal e a minha vinda para São Paulo. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, deixa aquele like, fortaleça nosso canal, acione o sininho de notificação. Beijo, turma. Tchau.